Se você quer se aprofundar nos estudos sobre ansiedade, mas se sente perdido, não sabe por onde começar, não sabe o que é realmente científico, eu te entendo e estou aqui para te ajudar. Ao longo do último ano, eu decidi estudar esse livro aqui. O nome dele é Anxious. O autor se chama Joseph Ledoux, que é um pesquisador excepcional nessa área de medo e ansiedade. E através disso, eu quero conseguir compartilhar o meu conhecimento adquirido nesses estudos com vocês. Para que isso aconteça, eu decidi destrinchar capítulo a capítulo através de aulas gratuitas no meu canal do YouTube, para que vocês também tenham acesso a esse conhecimento que eu considero tão importante e tão essencial. Todos os vídeos serão disponibilizados aos sábados, meio-dia, sequencialmente até que todos os capítulos sejam finalizados. Nós teremos um total de 11 capítulos para vermos aqui, e junto com cada vídeo eu vou disponibilizar também os slides. Vai ficar no link da descrição. Quem tiver qualquer comentário, dúvida, feedback, pode deixar aqui nos comentários. E quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, mas de uma forma mais sintetizada, mais organizada, eu também pessoalmente fiz um e-book com um resumo geral de tudo que o autor fala no livro, com tabelas explicativas, com dicas estratégicas, que está aqui disponível no link da descrição também. Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas eu garanto que esse e-book ficou maravilhoso, ficou muito organizado, ficou muito didático, muito claro. Então, se você tiver interesse, é só clicar aqui no link da descrição. Sem mais delongas, vamos começar a nossa primeira aula. Então, vamos lá. O primeiro capítulo se chama A Teia Intrincada da Ansiedade e do Medo. Nele, nós exploraremos as raízes, perspectivas e impactos da ansiedade e veremos introdução, ansiedade, antiga mas nova, do medo à ansiedade e vice-versa, definindo o medo e a ansiedade, transtornos de ansiedade e medo, a centralidade das ameaças, mostrando a minha mão, que é uma forma de o autor trazer a própria perspectiva, olhando para o futuro e um resumo geral. Quando nós falamos sobre as características fundamentais da ansiedade, nós temos que lembrar que ela é uma parte normal da experiência humana. Então, existem pessoas que gostariam de se livrar completamente da ansiedade, mas isso não é possível e nem é desejável, porque a ansiedade é o que nos mantém vivos. Então, ela é completamente normal para a nossa experiência. Varia significativamente entre indivíduos, então o que te deixa ansioso não necessariamente me deixa ansiosa e vice-versa. Traço de personalidade relativamente estável, ela entra, né, como um traço de personalidade que pode ser estável ao longo da vida, e a subjetividade da experiência emocional. Volto para aquilo de variar significativamente entre indivíduos. Aquilo que te deixa ansioso não me deixa ansiosa, e o que me deixa ansiosa não vai te deixar ansioso também. Tudo depende das experiências da pessoa, do repertório, das interpretações que essa pessoa tem. Origens etimológicas. A palavra é derivada do latim anchietas, tem raízes no grego antigo ang e era originalmente associada a sensações físicas de aperto e desconforto. Aqui nós temos a obra Laoconte e seus filhos, que é datada de 175 a 50 a.C., foi escavada em Roma em 1506 e representa o momento dramático da morte de Laoconte e seus filhos, sendo uma representação do sofrimento e resistência física. Isso mostra o quanto, muito antigamente, mesmo no período antes de Cristo, a ansiedade já era retratada de alguma forma, até mesmo nas obras de arte. E para quem não conhece a história de Laoconte e seus filhos, Laoconte, segundo a mitologia grega, foi um sacerdote que tentou alertar os troianos sobre o cavalo de Troia. Mas o deus Apolo achou que ele estava tentando interferir ali nos planos dos deuses e enviou essas duas serpentes para matá-lo, para que ele, como uma forma de punição mesmo. Referências culturais antigas. Temos na mitologia grega, Ares tinha dois filhos, Ares é o deus da guerra, ele tinha o Phobos, que é o deus do medo, e o Deimos, deus do pavor. E olha só como as coisas acabam se conectando, porque hoje nós temos fobias, que são diagnósticos relacionados ao medo intenso de algum objeto, de alguma situação específica. Temos referências religiosas. No Novo Testamento, se eu não me engano, Mateus menciona a preocupação, e Tomás de Aquino associava a ansiedade ao pecado. Sobre as perspectivas filosóficas, temos o Kierkegaard, que ele considerava a ansiedade como essencial à existência humana, relacionava a liberdade de escolha, então ele entendia que a ansiedade vinha porque como consequência de um comportamento que o ser humano tem.
Ele acreditava que experimentar a ansiedade era essencial para uma vida bem-sucedida, pois sem ela não se poderia avançar. Então, é a famosa diferenciação entre ansiedade normal e patológica. Se eu não estivesse minimamente ansiosa para produzir um bom conteúdo sobre essa aula, eu não teria estudado, eu não teria preparado os slides, porque isso não me motivaria. A ansiedade, como ela não estaria presente, eu só chegaria, abriria a câmera, falaria qualquer coisa aqui e não sairia um bom trabalho. Então, a ansiedade ela é essencial até para que a gente seja direcionado para os nossos objetivos. Na parte de desenvolvimento teórico da ansiedade, temos as contribuições de Freud. Então, ele colocou a ansiedade no centro da teoria psicanalítica e fez distinções importantes, que era o Furt, que é o medo, que requer um objeto definido, que ele chamou de ansiedade primária, e Angst, que é a ansiedade, um estado de expectativa de perigo, que ele chamou de ansiedade de sinal. Então, no medo, objeto definido. Ansiedade, o que pode acontecer, um futuro, algo que a gente não sabe nem se vai ser real. Ele via a ansiedade como um estado natural e útil, mas também como um traço comum em problemas mentais que afligem as pessoas na vida cotidiana. Só que nós tínhamos filósofos como Heidegger ou Sartre que viam a ansiedade como parte integral da natureza humana e rejeitavam essa visão patológica do Freud. Para Freud, a ansiedade nasce da necessidade de manter impulsos baseados em pensamentos e memórias estressantes, principalmente sobre a infância, fora da consciência. Para os filósofos, a ansiedade era centrada na consciência. Hoje, nós sabemos que as duas teorias são válidas. Então, existe a ansiedade patológica, mas também existe a ansiedade que é condição inerente ao ser humano. Sobre as terapias e a ansiedade, elas surgiram tanto do campo freudiano, que seria da psicanálise, quanto do campo existencialista. A psicanálise buscava livrar a pessoa do conflito interno, né, que era inconsciente e causado por experiências passadas. Já a terapia existencial via a ansiedade ou outras fontes de conflito como uma condição da vida humana. A psiquiatria tradicional hoje é biologicamente orientada. Então, ela é orientada pelos estudos de alterações químicas no cérebro, genética, fatores fisiológicos, e nesse sentido é mais alinhada com a visão de Freud, de que a ansiedade pode se tornar uma condição patológica para a qual o tratamento é necessário. A popularidade de Freud e Sartre ajudou a tornar a ansiedade uma palavra-chave cultural nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, e a frase era da ansiedade tem sido usada para caracterizar tudo de perigoso no mundo moderno. Nós temos essa questão da era da ansiedade e eu, Morgana, particularmente acredito que é muito por conta de estímulos que hoje nós temos e antes nós não tínhamos que lidar. Então, a preocupação, ela acaba se tornando de fato muito maior. Temos o uso de drogas para controlar a ansiedade, o que, de fato, na realidade, só piora os quadros, porque a partir do momento em que existe alguma substância ali, como o uso de drogas, para tentar controlar essa ansiedade, a pessoa se anestesia. E quando ela se anestesia, nem mesmo coisas positivas ela vai conseguir sentir. Como já foi dito antes, o medo e a ansiedade são coisas distintas. Medo, objeto definido, algo que está ali na sua frente, que já está acontecendo. Ansiedade, futuro, preocupação, o que você nem sabe se pode acontecer realmente. A linguagem inglesa sugere que as palavras medo e ansiedade podem descrever uma gama de emoções, e no português nós também temos isso. Então, horror, preocupado, com medo, apreensivo. Tudo isso é uma forma de descrever a intensidade do medo e da ansiedade. Alguns pesquisadores de emoções tratam todos, ou pelo menos muitos dos termos, como medidas de intensidade de vários graus de medo. Medo e ansiedade não são estados completamente independentes. Apesar de serem diferentes, eles não são completamente independentes. Mecanismos cerebrais diferentes são acionados quando o estado é desencadeado por uma ameaça objetiva e presente em oposição a um evento incerto que pode ou não ocorrer no futuro. Isso mostra que mecanismos diferentes são acionados tanto para o medo, que é quando o estado é desencadeado por uma ameaça objetiva, quanto para a ansiedade, um evento incerto que pode ou não ocorrer. Tanto o medo quanto a ansiedade envolvem o eu. Então, é a preocupação com aquilo que traz perigo para mim. Diferenças entre medo e ansiedade. O objeto do medo é específico e presente, da ansiedade é difuso e potencial. A ameaça do medo é imediata, da ansiedade é incerta,
E o foco no medo é externo, na ansiedade é interno, mental. Lembrem das preocupações, futuro, o que pode acontecer. Expressões normais e patológicas do medo e da ansiedade. A característica intensidade moderada é normal, excessiva é patológico. A frequência ocasional é normal, frequente é patológico. A duração no normal é breve, no patológico é prolongada. O impacto na vida diária é mínimo se for uma ansiedade ou medo normais. Quando é patológico, o impacto é significativo. E o sofrimento no medo e na ansiedade normais é presente, mas é gerenciável. No patológico é intenso e debilitante. Transtornos de ansiedade e medo. A ansiedade desadaptativa gera prejuízos, então nós temos as funções normais da ansiedade, todos nos sentimos ansiosos, todos nos sentimos com medo, mas quando isso acaba se tornando patológico, traz prejuízos. O DSM, que é o Manual Estatístico dos Transtornos Mentais, foi introduzido na metade do século XX. Ele se afastou dos conceitos psicanalíticos a partir do DSM-3, apesar de ainda hoje ter muitos conceitos psicanalíticos, eu vejo que o DSM tem se afastado cada vez mais dessa questão da psicanálise. E é preferível descrever esses estados como transtornos de medo e ansiedade. Por que o autor fala isso? No DSM, nós temos a descrição desse capítulo como transtornos de ansiedade. Só que, pro Joseph Ledoux, ele entende que alguns transtornos descritos nos transtornos de ansiedade envolvem o medo, como, por exemplo, as fobias, a fobia específica. Isso envolve um objeto, envolve algo que está acontecendo. Se eu tenho fobia de cachorro, por exemplo, ao ver um cachorro, eu vou sentir muito medo. O meu medo ele vai ser intenso e patológico. Então, para ele, nós deveríamos entender esses transtornos de ansiedade como transtornos de medo e da ansiedade. No DSM-5-TR, nós temos os seguintes transtornos no capítulo de transtornos de ansiedade: transtorno de ansiedade de separação, mutismo seletivo, fobia específica, transtorno de ansiedade social, transtorno de pânico, agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade induzido por substância ou medicamento, devido a outra condição médica, ou especificado ou não especificado. Antigamente, nós tínhamos o TOC e o TECT descritos nos transtornos de ansiedade. TOC é transtorno obsessivo compulsivo, TECT, transtorno do estresse pós-traumático. Mas em 2015, 2013, que foi o lançamento do DSM-5, eles foram retirados dos transtornos de ansiedade, cada um ganhou o próprio capítulo. TOC está em transtorno obsessivo compulsivo e relacionados, e TEPT, transtornos relacionados a traumas e estressores, se eu não me engano. E eles foram retirados porque, apesar de a ansiedade ser um componente importante, ser um componente significativo em ambos os transtornos, não é o principal. No TOC, nós temos as obsessões e as compulsões. No TET, nós temos os traumas, temos flashbacks, hiperestimulação, os sintomas dissociativos. Então, os dois trazem um componente de ansiedade, mas a ansiedade não é central. Por isso que foi separado. Vulnerabilidade dos transtornos de medo e ansiedade. David Barlow foi um pesquisador também que trouxe essa questão da pesquisa relacionada à genética nos transtornos de ansiedade. Então, temos uma herdabilidade estimada entre 30% e 40%, mais ou menos ali, que é um fator significativo. Nos processos psicológicos, temos a percepção de situações como imprevisíveis, relacionada aos transtornos de ansiedade. Então, uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela tende a ver o mundo, todas as situações, de uma forma muito mais perigosa do que pessoas que não possuem esse diagnóstico. Experiências da aprendizagem também influenciam essa questão de vulnerabilidade. Então, temos aí as influências, né, por interações entre gene e ambiente, que é a famosa epigenética. Tudo isso vai construindo um repertório para a pessoa, vai fazendo com que ela tenha as próprias percepções e, consequentemente, a ansiedade vai se manifestar de uma forma diferente em cada pessoa. Quais são as características centrais das ameaças? Temos a detecção de ameaças como um mecanismo fundamental. Nós precisamos ter isso porque senão nós não sobrevivemos.
A hipervigilância em pessoas com transtornos, como eu disse antes, pessoas que têm transtornos de ansiedade, elas são muito mais tendenciosas a olharem para os próprios ambientes de uma forma perigosa, de uma forma em um estado de alerta maior, e isso é explicado justamente por conta dessa questão dos transtornos. Dificuldade em distinguir ameaças reais, então, algo que é muito perigoso ou que deixa uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, uma ansiedade disfuncional, muito desregulada, para outra pessoa pode não ser assim. Então, tem essa característica também. E algumas pessoas se esforçam para escapar ou evitar ameaças, a ponto de essas estratégias de evitação interferirem na vida diária. Vou dar o exemplo do transtorno do pânico. Pessoas que têm transtorno do pânico e que tiveram, por exemplo, ataque de pânico no supermercado, tendem a evitar esses locais que elas tiveram um ataque de pânico, a fim de tentar evitar um novo episódio. Então, isso vai prejudicando a funcionalidade da vida da pessoa. Sobre a perspectiva do autor, existem algumas teorias da emoção. Então, temos a teoria da emoção tradicional, que é o foco em sentimentos conscientes, a behaviorista, que é o foco em estímulos e respostas, porque eles entendiam que para ser estudado, para ser cientificamente validado, era necessário que eles conseguissem ver o que de fato estava acontecendo, por isso estímulos e respostas, e a visão contemporânea é um processo multidimensional. Então, nós temos o foco em estímulos e respostas, mas nós também temos a subjetividade, a parte da consciência, sentimentos conscientes. Componentes da emoção. Temos as avaliações cognitivas, a forma como eu percebo a situação, é a minha avaliação cognitiva. Respostas expressivas, como eu vou me comportar em meio a essa situação. Mudanças fisiológicas, meu coração está acelerado, eu comecei a hiperventilar, eu estou suando, eu estou tremendo. E sentimentos conscientes. Qual é como de fato eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo com medo? Eu estou me sentindo ansiosa? Outra teoria é de que as emoções são inatas no cérebro e liberadas na presença de estímulos desencadeadores. Na visão do autor, nós temos essa questão do medo, da ansiedade e outras emoções como sentimentos conscientes, e para ele, os sentimentos de medo resultam quando nos tornamos conscientemente cientes de que o nosso cérebro detectou inconscientemente o perigo. Então, estou atravessando a rua, o carro estava muito acelerado, freou quando já estava em cima de mim e deu uma buzinadona. O meu coração ficou acelerado, eu percebi que eu comecei a tremer, a suar. Conscientemente, eu tive a sensação de medo. Eu percebi que o que eu estava sentindo, com base em todos os meus sintomas, era medo. Caso contrário, os mecanismos de processamento de ameaças motivam o comportamento, mas não necessariamente resultam ou envolvem sentimentos de medo ou ansiedade. Vou atravessar a rua, passou um ônibus muito rente a mim, muito pertinho de mim. Meu coração acelerou, eu dei um passo para trás, assim, imediatamente para proteger a minha vida, mas só depois que o evento passou que eu consegui perceber o perigo que eu estava correndo. Então, naquela hora, eu não senti medo, eu só percebi que eu estava correndo um perigo e que o meu corpo me defendeu desse perigo. Mas eu não tive o sentimento consciente de medo, porque eu não percebi o que estava acontecendo na hora, foi automático. Para Nerdu, esse processo de tomada de consciência acontece da seguinte forma. Eu deixei o slide completo porque eu achei uma descrição importante, é detalhadinho e é importante, mas eu quero que vocês foquem em duas coisas. Temos o primeiro ali, que é o estímulo externo, e por último, nós temos quando os vários fatores ou ingredientes são integrados na consciência, o sentimento consciente de medo é compelido. Então, volto para aquilo que eu disse no slide passado. A partir do momento em que eu percebo o perigo e que eu sinto essa emoção, que eu tenho consciência da emoção que eu estou sentindo, aí é medo ou ansiedade. Mas se o meu corpo só respondeu automaticamente, não necessariamente eu vou sentir o medo ou a ansiedade. A consciência não é mais um assunto tabu na ciência. Não sei se vocês se lembram na teoria da emoção que eu falei dos behavioristas, para eles era estímulo-resposta, não envolvia consciência. E isso foi sendo acrescentado ao longo dos anos para melhorar esses estudos relacionados às emoções. No entanto, a pesquisa sobre transtornos de medo e ansiedade em animais e também em humanos, que ele e outros conduziram, geralmente se concentra em como o cérebro detecta e responde a ameaças, processos que operam inconscientemente, porque
nós seres humanos e até os animais, existe uma resposta específica, que mais para frente o autor vai chamar de circuito de defesa, se eu não me engano. Mas isso não necessariamente significa que os animais estão sentindo medo, não significa que eles estão sentindo ansiedade só porque eles tiveram um comportamento ou respostas fisiológicas iguais às que nós temos quando nós determinamos que estamos sentindo medo ou ansiedade. Embora esse trabalho seja muito relevante para a compreensão do medo e da ansiedade conscientes, ele precisa ser compreendido no contexto adequado. As respostas a ameaças, apesar da prática comum, não são marcadores infalíveis de sentimentos conscientes, mesmo em humanos. E, da mesma forma, não devem ser consideradas como tais em animais. Até mesmo em humanos, nós temos uma coisa que é boa, mas ao mesmo tempo não é tão boa assim, que é o famoso senso comum. Então, muita gente sabe o que é medo, muita gente sabe o que é ansiedade, mas cientificamente isso não está definido. Então, quando vão ser feitos estudos em seres humanos, as pessoas definem medo e ansiedade através das próprias experiências ali daquilo que elas chamam medo e ansiedade. Não existe um padrão específico e uma confiabilidade muito boa. Olhando para o futuro, as direções de pesquisa. Temos a compreensão dos mecanismos cerebrais, conexão entre processamento inconsciente e experiência consciente e desenvolvimento de estratégias de tratamento mais eficazes. A partir do momento em que nós sabemos exatamente onde intervir, as intervenções se tornam muito mais eficazes. Um resumo geral: nesse capítulo foram apresentados conceitos fundamentais que sustentam a obra, explorando o que são medo e ansiedade. Medo, aquilo que é externo, que está presente, que já é objetivo. Ansiedade, futuro, possibilidade, eu nem sei se vai acontecer e é interno. Como eles se manifestam e por que é essencial diferenciá-los para compreender e tratar os transtornos relacionados. Dessa forma, o autor estabelece a base para os temas que serão explorados nos capítulos seguintes, combinando neurociência, psicologia e uma perspectiva evolutiva para investigar emoções humanas e seus desdobramentos clínicos. E chegamos ao fim do primeiro capítulo. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, algum feedback, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários. O próximo capítulo se chama Repensando o Cérebro Emocional e eu espero ter me feito clara. Até a próxima aula.